vida só tem sentido quando se tem um amigo. O abraço é o melhor abrigo. Eu sou teu amigo, conta comigo. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do quê? Do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege com um manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com um manto protetor, intercede sempre em meu favor. Ergue teus braços pra ela e declara: me ama, me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Tem dia que a gente precisa disso mesmo. De um colo de mãe que acalma, de um colo de mãe que abraça, de um colo. A gente cresce, a gente vira adulto, né? Enfrenta responsabilidades, desafios, mas no fundo, a gente continua precisando do mesmo colo. Um lugar seguro, onde a gente pode respirar fundo, descansar o coração, encontrar forças para seguir em frente, reconhecer a nossa fragilidade, não se sentir julgado. Tudo que a gente precisa às vezes é de alguém que nos escute, que diga: tá tudo bem, eu tô aqui, que segure a nossa mão naquele momento mais difícil, quem sabe naquela madrugada. E esse tipo de cuidado, de acolhimento, faz toda a diferença na vida da gente. Nossa Senhora, hoje eu venho pedir, no silêncio dessa madrugada, cuida de mim, mãe, cuida de mim, cuida daqueles que agora rezam comigo, daqueles que se colocam no teu colo de mãe e se sentem tocados, amados. No Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 30. Vem cá comigo. Você já viu como um gesto simples pode carregar fé, e uma fé enorme? O Francisco viveu isso. A vizinha dele apareceu chorando. A nora estava com câncer na garganta. E ele não fez promessas, nem discursos. Ele apenas orou. E levou o nome dela ao Santíssimo. Alguns dias depois, a notícia chegou.
Deus havia concedido a cura. Esse é um dos testemunhos mais fortes que a gente teve aqui na Rede Vida. Essa história é real. E essa história de alguém que testemunhou me fez lembrar uma outra história. Uma mulher na Bíblia que sofria há 12 anos, com doença no corpo, rejeição, invisível para os homens, mas não era invisível para Deus. Tanto assim que a história bíblica não fala que ela saiu gritando, que também poderia, e outros fizeram isso. Ela simplesmente tocou nas vestes de Jesus. E Jesus olhou para ela e perguntou, na verdade, olhou para o lado, né? Quem foi que me tocou? E os discípulos responderam de uma forma muito simples: Senhor, tem uma multidão aqui. Está todo mundo empurrando todo mundo. Não, mas alguém me tocou de uma forma especial. Eu senti um poder saindo de mim. Então uma mulher se revela. Gente, quando eu entendi que esse texto não é simplesmente um texto de 2000 anos atrás, eu entendi a força da fé. Sim, porque um dia ela ouviu falar de Jesus e foi ao encontro dele silenciosa, com vergonha porque sangrava. E naquela época, uma mulher que tinha esse corrimento constante era considerada uma mulher impura, que não podia receber abraço de ninguém, toque de ninguém. Naquela época se acreditava que era alguém distante de Deus. E assim estava ela. Ela queria ver Jesus. Tocar seu manto e ser curada. Há tanto tempo ela sofria. Ela sangrava, ela sabia que jamais o seu sangue estancaria. Como ferida desatada, num coração que perde tudo, na dor de nunca ser amada. E Jesus olhou para ela com ternura, então lhe disse: coragem, minha filha, tua fé te salvou. Coragem, minha filha, tua fé te salvou. São 10 minutos de um novo dia. Talvez até você tenha me acompanhado no meu programa Viva a Vida agora há pouco. Aquela correria, aquela diversão, aquele pulo, aquela animação. Mas agora chegou a madrugada.
Talvez a família que estava ao seu redor, todos foram dormir e ficou você, mulher sofrida, que se sente muitas vezes deixada à margem. Esse texto bíblico fala de você, mulher, cuja última esperança é: Senhor, me salva. Sozinha não vai ser possível. Ela queria ver Jesus, tocar seu manto e ser curada. Há tanto tempo ela sofria. Ela sangrava, ela sabia que jamais esse sangue estancaria. Como ferida desatada num coração que perde tudo, na dor de nunca ser amada. E Jesus olhou para ela com ternura, então lhe disse: coragem, minha filha, tua fé te salvou. Você quer ter seu nome aqui na manjedoura? Liga para mim. Coragem, minha filha, tua fé te salvou. Eu sempre faço exames de rotina, exame ginecológico de rotina. Já sabia que eu tinha micromiomas. Até então, não precisava de nada, nem de alguma intervenção, nem de tomar remédio, porque eram bem pequenininhos e não interferiam em nada. Só que em agosto de 2023, eles cresceram extraordinariamente para 4, 5 e 6 centímetros. Eu estava com uma barriga de gestação de 5 meses. É como se eu estivesse grávida de trigêmeos. E eles não paravam de crescer, então teve que haver intervenção cirúrgica. Eu assisti a Rede Vida porque eu tinha que fazer prova. Então, assim, para não ficar aqueles negócios que ia tirar seu foco, eu acompanhava o Dalcides, ele ficava falando para mim assim: calma que vai dar certo. E nós ia com ele até mais ou menos umas 4 horas da manhã, porque tinha que entregar TCC, tinha que entregar tudo. Faço a novena de Maria Passa na Frente e dos Filhos e Filhas de São José. Uns 15 dias antes da cirurgia, comecei a trezena de Santo Antônio. Falei pra eles: não vai dar nada errado. A cirurgia vai ser perfeita. E foi aí que descobriram que eu quase morri. A cirurgia era para ser de 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Ela demorou 8 horas. Durante a cirurgia, aconteceu de que descobriram um 4º mioma. Esse mioma, ele era maior do que os que estavam no útero. Teve que entrar mais 2 equipes no meio. Eu fiquei mais 3 dias no hospital e 15 dias de recuperação com uma sonda. Aí a trezena terminou no dia que eu saí do hospital. Foi tudo certinho, foi tudo perfeito. Parece que foi tudo planejado, sabe? Era uma coisa que eles não iam achar se não estivessem procurando, eles não estavam procurando. Graças à novena Santo Antônio que eu consegui. O Dalcides me ensinou muito isso. Se eu preciso de alguém, é só pedir pra ele. Ele vai vir comigo. Ele não vai me abandonar. Ele não vai me deixar sozinha. Eu não tô sozinha. E eu achava que eu tava. Hoje eu não consigo me ver sem ter o apoio deles. Era uma pessoa mundana. Eu não me sinto mais sozinha. Não tem essa solidão. Eu só tenho que agradecer. Hoje eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Graças a Deus.
Não importa onde estiver, não importa o que vier, meu amor sempre estará contigo. Conta comigo, eu sou seu amigo. Você sabe que, Gisele, um testemunho como o seu toca o coração de muita gente. Toca o meu coração. Eu sinto como um sinal carinhoso de Deus dizendo para mim assim: filho, olha quantas coisas estão acontecendo e coisas lindas. E o meu coração se alegra. Só quero te agradecer. Muito obrigado, de coração, de alma. E eu digo, você pode contar comigo sempre. Eu quero, por muitos e muitos anos, estar aqui, da meia-noite a 1h da manhã. Esse abraço é seu. Eu sou seu amigo. Não importa onde estiver, não importa o que vier, meu amor sempre estará contigo. Esse trabalho que eu faço aqui é um trabalho voluntário. Esse meu trabalho nas madrugadas, eu coloco minha alma, meu coração, é um trabalho voluntário. Mas eu quero que você saiba que esse meu esforço de vir, de fazer o programa, e eu faço isso com muito carinho, com muito amor, só é possível porque você aí se torna benfeitor dessa obra. Porque nós temos profissionais espalhados não só aqui na nossa emissora, mas por esse Brasil. Nós temos uma tecnologia responsável por fazer com que esse programa chegue até a sua casa. Nós temos um satélite que nós estamos alugando agora. É uma operação super complexa e isso exige muitos recursos. Graças à sua mão estendida, graças à sua ajuda, eu consigo levar esse programa há 7, 8, 9, 10 anos. E isso me deixa muito feliz, porque é sinal de que você aí estende as mãos e diz: Dalcides, você não está sozinho. Tem gente que no passado já veio comigo. E eu acho tão bonito saber que a Marisaura Concer, de Balneário Barra do Sul, Santa Catarina, a Elizabeth Rosa de Freitas, de Bauru, muito obrigado a vocês. Já foram nossos benfeitores e voltaram a ser nossos benfeitores. Muito obrigado, tá? Isso é sinal de confiança. E eu vou colocar aqui, ó, junto do Menino Deus, simbolicamente representado nesse presépio. Quero trazer também os novos benfeitores. Ana Délia, Ana Delja, Kátia, Selma, Elizabeth, Geisa, João Batista, João Serra, Jorge Miranda, José Alves, Josefa, Laudemir, Madalena, Maria das Neves, Maria José, Maria Lúcia Medeiros, Marilene, Marisaura, Nivaldo, Priscila, Rita de Cássia, Rosângela, Silvani, Valdinéia. Obrigado a todos vocês, tá? Esses são os novos benfeitores, aqueles que estão chegando e, como você vê, de várias partes desse nosso país, para me dizer assim: Dalcides, você não está sozinho não. Muito obrigado, viu, pela ajuda de vocês. Eu vou colocar o nome de cada um de vocês aqui nessa manjedoura. Falando em nome, se você sente no coração o desejo de ter o seu nome aqui nessa manjedoura, e mais, todos aqueles que estão fazendo agora uma doação via chave Pix, terão seus nomes aqui, ó, na nossa urna. E na missa de quinta-feira, nós vamos escolher um nome para ganhar de presente esse terço aqui, que será abençoado por Dom Fernando Figueiredo. Dom Fernando, com esse terço em mãos,
vai abençoar esse terço e nós vamos dar de presente para um que fez a doação. Talvez seja você, talvez seja alguém que você conheça, ou alguém que você não conhece, mas certamente vai ser alguém que está mais precisando. Então entre em contato com a gente. Você já pode diretamente fazer a sua doação via chave Pix, está aparecendo aqui. Você pode também participar desse sorteio na quinta-feira agora. Se você pegar agora a sua carta de Natal e se você fizer a sua doação. É aquele boleto de Natal que tem do mês de dezembro e tem a doação extra. Por isso que veio 2 possibilidades de você nos ajudar. Se você pode, nos ajude. Porque se você nos ajuda com essa cartinha aqui, você vai ter o seu nome também concorrendo a esse terço. Minha gente, quando eu faço esse apelo, é porque realmente nós precisamos para encerrar esse nosso mês e cumprir com todos os compromissos que nós temos. Então, muito obrigado a todos vocês que me dizem assim: Dalcides, conta comigo. E é tão gostoso ver isso, gente. Gente que entra em contato para dizer: conta comigo, Dalcides. Obrigado por tudo, por tudo. Que Deus abençoe você hoje e sempre. Amém. Tem gente que é bravo para se proteger. Malévola é um filme muito filosófico que trata sobre muitos assuntos importantes. Dentre eles, esse, que é o mecanismo de defesa agressivo da pessoa ferida. Malévola é a história da vilã da Bela Adormecida. E como o nome já sugere, ela é malévola. Mas o filme mostra o que aconteceu com ela antes dela se tornar malévola. Ela viveu um amor do qual ela expôs a sua vulnerabilidade, como é próprio do amor, mas ele destruiu ela, ele cortou as asas dela. E essas asas representam o seu dom, sua liberdade. Como é próprio de um abusador de um relacionamento tóxico, isso foi cortado dela. E aí tem uma cena que ela tá caída, com dor, ela tenta se levantar, ela busca apoio, ela cai, até que ela consegue se levantar, mas ela se endurece emocionalmente. Ela passa a se proteger usando a maldade como armadura. E aí tem uma cena que ergue-se uma muralha de espinhos ao redor dela mesma. Essa muralha representa essa defesa que muita gente ferida constrói em torno de si. Às vezes você olha para a pessoa, ela tem uma fisionomia, um comportamento cheio de espinhos. Você não consegue se aproximar dela sem se ferir. Nada justifica um comportamento agressivo, mas explica muita coisa. A gente tem que entender que esse é um tipo de mecanismo de defesa totalmente nocivo e que todos nós temos o risco de ter. O Winnicott chama isso de falso self-protetor. É o que acontece com o que eu chamo de síndrome do Pincher. Por que o Pincher era tão bravo, tão agressivo? Porque ele é pequeno. Ele olha para tudo e ele se vê muito indefeso. E a sua defesa é o ataque. No fundo, a Malévola ela tem medo. E aí ela se defende se atacando. Porque por detrás das maiores armaduras se escondem os seres mais frágeis. Interessante, né? Algumas pessoas com as quais a gente convive, ou talvez seja você, ou talvez seja eu mesmo, que tem uma carga muito forte de agressividade e está sempre se defendendo. Qualquer coisa que você fala para a pessoa já está nervosa. Pode ter certeza que, se for olhar bem, tem alguma ferida aberta nesse coração.
Porque a pessoa o tempo todo está tentando se proteger. Qualquer coisa que você fala, dá a impressão que já é um ataque, uma declaração de guerra para ela. Tem alguma coisa nessa história dessa pessoa que não foi bem resolvida. Gente, isso não justifica, tá? Não é assim, coitadinha, então ela pode fazer o que ela quiser porque tem essa ferida. Não é isso que eu estou falando. Mas estou falando que muitas vezes, aquilo que você vê de reação de alguém, e você fala, nossa, é tão desproporcional. É desproporcional para quem olha de fora. É desproporcional para quem está saudável. Mas dentro daquele universo, daquele modo de entender, dentro daquele mundo que essa pessoa vive, ela está tão machucada por tantas circunstâncias, que tudo que ela consegue é machucar os outros. Eu sei que tem gente que está me acompanhando agora e está vivendo isso. E se identificou com essas palavras. Não é porque você é uma pessoa má, simplesmente é porque você é uma pessoa muito ferida pelas circunstâncias, pela vida. Eu quero rezar com você e rezar por você. Porque há uma força divina capaz de trazer a paz que o seu coração precisa, a força que o seu coração precisa. Mas para isso, me deixa me aproximar do seu coração, como irmão mesmo na fé. Me deixa pegar o meu terço em mãos, e se você tem aí o seu terço, você pega o seu terço em mãos, e vamos nos colocar em oração, pedindo mesmo, Senhor, vem em socorro desse alguém que todo mundo que se aproxima dessa pessoa ferida, sai ferido também. Aquela mesma lança que um dia feriu esse coração, essa lança parece ser usada o tempo todo para ferir outros corações. Você reza comigo? Eu vou rezar com você agora. E se você se identificou com essa palavra, não precisa se sentir mal com isso. Pelo contrário, que bom que você detectou isso, que você falou, nossa, eu sou um pouco assim. Essa dor que eu tenho, é como se eu quisesse trazer essa dor para fora. Fico até procurando alguma situação para descarregar esse mal-estar que está dentro de mim. Eu vou rezar por você. Vamos rezar juntos, vai. Por todos aqueles que se identificaram com essa palavra e sentem que o coração está ferido, e por causa desse coração ferido, você nem sempre consegue ter paciência com as pessoas, nem sempre consegue revelar o seu lado melhor, mais bonito. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. E agora eu vou falar com a Bárbara. Bárbara Dalcides, bom dia. Bom dia, Dalcides. Tudo bom, meu Graças a Deus. Eu peço a sua bênção, me abençoa, vai. Diz assim, Dalcides, Deus te abençoe. Dalcides, Deus te abençoe. Amém. E agora eu quero pedir dos céus aquela bênção, aquela graça que você mais precisa. Me fala um pouquinho de você. Você é aqui de São Paulo, né, Bárbara? Sim, eu sou de São Paulo, do município de Caieiras, né?
Eu assisto, sempre assisti a Rede Vida. Sei. Só que teve um dia em especial que eu parei de frente da TV e você falou uma palavra assim que me tocou muito. E aquele dia eu estava muito precisada daquela palavra. Dali em diante eu não deixei mais de assistir o seu programa. Ontem também teve uma fala que você falou que a gente entrega o filho da gente para Deus. E ontem eu te pedi uma oração pelo meu filho, que ele estava precisando de uma palavra ontem, da prova que ele iria fazer do carro, né? Isso, eu vi. E graças a Deus, a recompensa veio, a bênção do céu veio pelas suas orações, por ter deixado o nomezinho dele debaixo do pé da santa. E a entrega do filho para Deus também, 12 anos atrás, eu entreguei uma filhinha minha para Deus. Eu estava gestante de uma menina, seria minha primeira menina, antes desse meu filho de 19 anos hoje, né? E aí eu passei muito mal num posto de saúde. E aí Sim. chegou a hora, assim, de ganhar a bebê. O médico foi muito ignorante comigo. Aí eu não tive socorro no momento. Meu filho que se jogou na frente de um carro para pedir socorro para mim, para salvar eu e a irmãzinha dele. Na época ele tinha 7 anos, né? Ele tem 12 anos. Então, na trajetória até chegar à maternidade para mim ser socorrida, para tentar salvar a minha bebê, chegou lá. Eu teve todos os processos no momento, né? Só que na sala de cirurgia para mim ter a neném, eu via a imagem muito linda da Nossa Senhora, tanto que eu já contei esse meu testemunho na igreja, da Nossa Senhora, assim, com um manto azul muito bonito, falando assim, não, deixa, agora ela é minha, ela está na minha mão. E aí eu via, ela era bebezinha, não sei como, mas eu sentia, ela falava, não mamãe, volta, agora não é a tua hora, é a minha hora. E então, há 12 anos atrás, a minha neném foi pro céu e escolheu deixar eu aqui, porque tinha um irmãozinho dela de 7 anos para me cuidar. Aí depois de 12 anos, depois de um ano, né, que eu perdi ela, eu consegui ter mais um filhinho, que hoje ele tem 10 anos. Aí tem um esposo que eu vivo com ele há 19 anos, né? Ele, esses meus 2 filhos e a bebezinha que Deus levou. Tenho uma vida comum, simples, sou dona de casa. Não trabalho para fora, só tipo trabalho de venda assim, vendo algumas coisinhas. E sou muito religiosa, acredito sim na minha fé, acredito na Nossa Senhora, em todos os santos que a nossa Igreja Católica tem, né? E procuro sempre estar ajudando as pessoas com palavras, rezando. Tenho uma vida assim, mas assim, no dia a dia tá meio atordoada, que nem hoje mesmo, essa noite, eu tive um sonho bem ruim, assim, mas graças a Deus eu acordei e falei assim, ai meu Deus, eu pensei que eu não ia conseguir falar com você hoje, né? E a minha oração de hoje, Dalcide, seria para que eu continuasse abençoando assim, minha família, que tem muitas pessoas com vício, sabe? Sim. E tem meus filhos, meu esposo também, né? Abençoar minha saúde, que sempre vira e mexe, tem dor de cabeça, problemas de gastrite, essas coisas. Então, que venha estar abençoando, né? A minha sobrinha no emprego, que ela precisa muito pagar aluguel, é sozinha, não tem marido. A minha outra sobrinha que vai ganhar bebê essa semana, está com problema de pressão alta. E é isso. Eu vou, nesse momento, colocar você em oração. E um Brasil vai rezar por você. Aqueles que nos acompanham em todas as partes desse nosso país. Eu te ouvindo, eu entendi por que é que hoje eu comecei o programa falando sobre uma mulher que sangrava há 12 anos. E isso está no Evangelho de São Marcos. E eu falei, essa mulher teve um encontro com Jesus. E a partir daquele momento, a sua ferida, a dor do seu coração, foi curada.
Isso está no Evangelho de São Marcos, Bárbara, no capítulo 5, versículo 30. A tua fé te salvou. Você me conta uma história de 12 anos atrás. E você fala de uma grande dor. E eu só posso entender que tudo foi sendo preparado para que eu falasse com você e entendesse que essa mulher curada pela graça e pela misericórdia do Senhor, pela ternura de Nossa Senhora, que você bem cita aí, é você, Bárbara. Por isso eu dou graças ao Senhor. Está se revelando num momento como esse, de silêncio no coração. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus cuidou de você. E 12 anos depois, como um momento especial, Ele quer fazer com que aquela mulher do Evangelho, aquela cura, depois de 12 anos, que essa cura aconteça. E você vai sentir uma paz interior. Você vai sentir uma força interior, Bárbara. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Bárbara, e agora você é intercessora também. Porque assim como você está sendo cuidada pelo carinho, pela misericórdia dos céus, eu quero que você me ajude a rezar por outras pessoas. Porque uma vez que o seu coração está curado dessa dor, dessa ferida, que sangrou e sangrou por tanto tempo, que você agora, juntamente comigo, peça pela Francisca, que também está precisando, pela Neide, que também está precisando. A Francisca pede pela filha que sofreu um acidente de moto. E nós vamos, nesse momento, pedir pela sobrinha também, a Aline. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. E nós vamos pedir pela Neide. A Neide disse que o ano de 2025, Bárbara, foi muito difícil para ela. Ela perdeu a mãezinha, perdeu o esposo. Mas a Rede Vida todos os dias foi a palavra que sustentou. Pela Neide, reza comigo, Bárbara. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. A Imaculada entrou em contato e disse, pela saúde de Alvânia Geralda da Costa e Geraldo Magela da Silva, a luta contra o câncer da Alcides. Imaculada, tem um Brasil rezando. Eu e Bárbara aqui intercedendo. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Marisa, você não está sozinha. A gente está aqui para te fazer companhia, para te ajudar. Você que está pedindo a cura de uma ferida aberta por uma lesão, cura do câncer. Marisa, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. E agora eu vou pedir, antes das duas últimas invocações que eu vou fazer, que você escolha um envelope. O envelope 1, envelope 2 ou envelope 3. Bárbara, assim como um dia uma palavra tocou seu coração, agora através da sua escolha, uma palavra vai tocar o coração de alguém. Envelope 1, 2 ou 3? Envelope 3. Nesse envelope 3 tem uma passagem bíblica e eu vou ler essa passagem bíblica, mas antes, as duas últimas invocações
dessa dezena que estamos rezando. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. O Salmo 12, Bárbara, que você escolheu agora no envelope 3, diz assim: Senhor, até quando a minha alma vai experimentar tanta aflição? Senhor meu Deus, conserva a luz a meus olhos. O Salmo 12, está dizendo para mim e para você: até quando, Senhor? Em outras palavras, Senhor, eu não estou aguentando mais, eu já não tenho mais forças, me ajuda, Senhor, eu preciso da Tua mão estendida, eu preciso da Tua força, vem em meu socorro, Senhor. Bárbara, muito obrigado pelo seu testemunho, muito obrigado por ter rezado comigo. E eu vou nesse momento traçar o sinal da cruz. E todos aqueles que de alguma forma foram tocados por essa oração, por essa palavra, pelo seu testemunho, que tracem também o sinal da cruz. E ao traçar o sinal da cruz, a gente pede que todo mal se afaste e que o mal não tenha poder, nem sobre mim, nem sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bárbara, muito obrigado, viu? Eu estou aqui em oração por você. E eu posso dizer assim com serenidade, com calma, com paz. Hoje é um dia especial. Deus olhou para você e diz a mesma frase que disse 2000 anos atrás: filha, a tua fé te curou. Amém. Essa mão que comigo está quando não tenho forças, é a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir Eu comecei a ler esse livro, né? Que quem escreveu foi João Leão Deon, o fundador da congregação do Padre Zezinho, do Padre Joãozinho, Sagrado Coração de Jesus. E ele diz assim: qualquer resistência voluntária a Deus retém a torrente de graça que deveria, segundo a sua vontade e os seus decretos, derramar-se sobre toda a criatura. Por tal motivo, não devem evitar-se somente as grandes infrações, as culpas graves que acontecem raramente de improviso, mas às quais nos expomos acumulando muitas pequenas culpas que consideramos coisas de nada e que cometemos sem qualquer receio, sem nos darmos conta. Esse trechinho me chamou a atenção, então eu resolvi até pintar com essa cor aqui, ó. Sabe por quê, gente? Às vezes a gente fica preocupado em não cometer coisas graves, mas a gente relativiza e a gente vai cometendo pequenos errinhos. E o Padre Deon diz para mim e para você: cuidado, porque um pequeno errinho aqui e ali enche o nosso dia de pequenas faltas, e isso vai impedindo a graça de Deus
de ter um fluxo que a gente vai entupindo o caminho da graça. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Eu peço nesse momento que o Senhor venha ao meu coração e ao seu coração e desentupa tudo aquilo que está obstruindo o caminho da graça. O Senhor sabe das minhas dificuldades. O Senhor sabe das suas dificuldades. E o Senhor vem em socorro daqueles que clamam, daqueles que pedem. Senhor, eu não quero impedir a graça do Senhor na minha vida. Se tem alguma atitude que eu tenho tido e que não é boa, se eu tenho tido palavras que impedem a graça, purifica-me. Purifica-me. Purifica meu coração, Senhor. Meus pensamentos. Amém. Quero nascer de novo da água e do Espírito. Vocês viram ali que até o cenário é diferente desse, né? Eu tenho um quadro no meu programa Escolhas da Vida, que vai ao ar sempre ao vivo, às 11 horas da manhã e às 4h15 da tarde, de segunda a sexta, que se chama Mestres da Espiritualidade. Onde eu vou procurar buscar aqueles que são doutores da igreja, que são grandes teólogos, homens de espiritualidade, mulheres de espiritualidade, para inspirar a minha vida, a sua vida. Quando eu falo sobre espiritualidade, gente, eu não estou falando só de coisas da alma, eu estou falando de coisas muito concretas, do dia a dia. Sim, porque aqueles que se deixam levar pela graça de Deus, vão transformando as coisas e acontecimentos do dia a dia em oportunidade para viver na graça de Deus. Ainda mais na graça de Deus. Se você pode, me acompanhe. 11 horas da manhã aqui pela Rede Vida. 4h15 da tarde aqui pela Rede Vida. São sempre 2 momentos ao longo do dia em que talvez você aí na sua casa possa me fazer companhia. Ou eu estou também às terças-feiras à noite, como você me acompanhou, talvez nesta terça-feira. Toda terça-feira, aquele programa sertanejo, algo que faz bem à alma, ao coração. É um clima de alegria, de festa, que eu gostaria que você conhecesse então esses outros programas que eu tenho aqui pela Rede Vida. Tem imagens aí? Mostra um pouquinho o que é o programa Viva a Vida nas terças-feiras, 8h30 da noite. E também nos domingos, à tarde. É uma festa, minha gente. Vai! De casa, descansar. O sentido da vida, encontrar. Quem pode dizer onde a felicidade está? O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Dalcides, nunca tive uma relação próxima com meu pai. E ele sempre foi muito frio e distante. Mas agora ele está doente e minha família espera que eu cuide dele. Eu tento, mas não consigo ignorar todas as mágoas do passado. Sinto raiva, tristeza e culpa ao mesmo tempo. Será que Deus espera que eu simplesmente esqueça tudo e haja como se nada tivesse acontecido? Como amar alguém que nunca demonstrou amor por mim? Mariana. Ô, Mariana, claro que eu entendo as coisas que você está falando. Amar alguém que nunca
te mostrou amor. Claro que não é fácil. Mas Deus no seu coração, tendo Deus no seu coração, é onde você vai encontrar luz, forças, para sair dessa dor que hoje prende você. Olha como é interessante, os casos, os testemunhos, todos voltam à mesma passagem bíblica de hoje. Alguma ferida lá do passado e que continua doendo aqui. Eu sei que cuidar do seu pai agora pode também ser uma oportunidade para você curar o coração da menina, sabe? O seu coração de menina. Não espere que ele mude, não. Você está tendo uma oportunidade de amar de forma gratuita. Isso é um privilégio. O seu coração é um coração tão bonito, tão bom, que é capaz de continuar amando, mesmo quando você diz, mas essa pessoa não merece. E essa pessoa pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um amigo, pode ser um esposo, uma esposa. E você não olha só com os olhos humanos. Você vê além. E você está amando, no fundo, por amor a Deus. Você está amando a Deus, Mariana. E que Deus tenha misericórdia do coração desse paizinho. Que Deus tenha misericórdia daqueles que um dia nos feriram, nos machucaram. Eu creio, Senhor. Me ajuda a amar por quem não te ama. Me ajuda a te adorar, Senhor, por quem não te adora. Me ajuda, Senhor, a esperar por quem não espera em ti. Amém. Amém. Estou aqui. Meu nome é Gláucia, sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Eu vim aqui para falar um pouco sobre a minha experiência com Down. Uma pessoa do bem, uma pessoa que em um dia muito difícil da minha vida, eu estava triste aqui na minha casa, sentada. De repente, eu troquei de canal na televisão, querendo assistir alguma coisa sobre oração, ver um programa de oração. Quando eu me deparei com ele de braços abertos, falando algumas palavras que eu estava no momento passando, um momento difícil da minha vida. E foi uma experiência maravilhosa. Está sendo todos os dias assistir o programa do Dalcides. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. As pessoas, quando são de Deus, elas podem falar assim, um minutinho, né? E a gente entende que é Deus falando no coração delas. Gláucia, que Deus te abençoe sempre. Minha oração hoje é por você, com todo o amor desse coração aqui. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometesses, ó Senhor. Pois meus olhos viram a vossa salvação. Salvação que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para todos os povos.
Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Que a nossa mente vigie com o Cristo e o nosso corpo repouse em sua paz. E agora, se você pode, coloca a mão no coração e diz comigo assim: iluminai, Senhor, esta noite e fazei-nos dormir tranquilamente, para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia. Assim seja. Amém. E agora você vai traçar o sinal da cruz, pedindo proteção, serenidade, calma. Vai enfrentar as batalhas do dia de hoje. Mas você vai estar blindado pela graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, te proteja, te ampare sempre. Eu vou estar aqui pela Rede Vida, esperando você, dia após dia. Tchau. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Ergue teus braços para ela e declara: